Cadê? Tá como aí? Tá vendo, viu? Aí. É o igualzinho que eu falei. Eu acho que eu vou por aqui. A Mac, minha estrela foi isso. Tá vendo isso, viu? Não, tá passando. Irmão, gasto 3 GB aquele vídeo lá. Não sei que viagem é essa, não gravei tempo. Tu sabe, tu vai. Abre. Não duvido, né? Eu vi o vídeo dele, né? O cara, Eita, o vídeo tá ligado? Tá, tu vai não, acho. Não, porque ele só capita bem pertinho. O Pablo Marçal. E se ele tivesse que escolher entre ensinar e esse meu conselho dessas três pessoas? Jesus, Jeff Bezos, não sei quem. Ele, primeiro Jesus ia ensinar pra ele. Uhum. Era o celular, será? Bota não no celular não. Boa noite, rapaz do Senhor. Pai do Senhor, meu nobre, Pai do Senhor. Só mais esperando só mais uns 2 minutos aqui a gente começa. Rapaz, atrasou muito, hein? Oi? Atrasou muito. Foi, pô, testando aqui as coisas. E eu vou ter que dormir já já. Mas vai ser rápido nosso estudo. É só um capítulo só. De boa, pô. É só pra gente adiantar mais um pouco, sabe? Entendi. Domingo, se der, a gente faz uns 2 capítulos. Espera somar um pouquinho aqui, ver se mais alguém entra. Senão a gente faz nós três mesmo. Tá dando agonia o negócio que fica. Eu fica marcando aqui, sei lá. E Arthur, Pai do Senhor. E aí? Beleza, pô? Esperando só mais uns 2 minutos aqui, ver se mais alguém entra pra gente começar.
O quê? Esperando ver se mais alguém entra pra gente começar. Tá certo. Sem problema. Oi? Próximo capítulo vai ser. Ó, 22 você tem um, dois, três, quatro. E o 23 só tem esse. Eita, deu pra Jesus, né? Quatro, cinco, sete. E outro é seis. E é um capítulo. Esse é mais então, a gente. Vamos esperar até 7h55. Como é que abre aqui? Ele só aprendizado. Pra colocar o brilho? O bem, você também tá nesse grupo, né? Deixa eu abrir o canal. Se você não puder falar antigo. Oxi, isso dá querido para a consideração. Eu não falei que tava dando. Aí ficou. Eu peguei. Eu errado de botar, oxi, eu fechado. E aí, pessoal, bora começar? Ah, Isabel. Eita. Ô, calma aí. Vai ser o. Calma aí, já vai começar. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Mais um estudo bíblico para graça de Deus. Misericórdia de Deus, estamos aqui, né? Estou grato da participação de todos vocês. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nosso estudo é Mateus, capítulo 21. Só um capítulo, mas um capítulo muito especial. Carro? É, pra fazer barulho. E aí, gente? Começar, né? Coração. Se você puder, feche seus olhos. Ore ao Pai junto conosco. Assim oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Deus amado, Deus fiel. Te agradeço pela tua graça, Senhor, de estar aqui, Pai.
mais um estudo bíblico para aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Pai, eu te agradeço por essa semana que se iniciou, te agradeço por cada luta, cada bênção, cada provação que o Senhor tem nos dado. Te agradeço pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa graça de ter chegado até aqui. Ó Senhor, nosso Deus, quero te pedir, Senhor, que continue nos abençoando, cuidando de todos nós, abençoando a família de cada um, Senhor, abençoando a casa de cada um, repreendendo todo o mal, Senhor. Derrama a tua sabedoria nesse estudo bíblico, venha nos ensinar, Senhor, porque tu és nosso professor e queremos aprender por intermédio de ti, Espírito Santo. Fala aos nossos corações e que tudo seja feito para a tua honra e glória. No nome de Jesus, amém. E amém. Oi. Vamos lá, né? Mateus, capítulo 21. Se você puder, você acompanhe pela Bíblia. Se não, só pelas imagens aqui e a gente vai falando. Mateus, capítulo 21, É em que livro versículo mesmo? 1. Mateus. Rapaz. Mateus, capítulo 21, versículo 1. E a gente vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Passa aí, Adonias, a primeira imagem. Aí, peraí, fica aí. Esses são os temas que a gente vai estudar hoje. Ao todo, são 6 temas. E por isso que eu decidi só estudar só esse capítulo, porque por ter 6 temas, pra gente não juntar com o outro, fica muito longo. A gente vai estudar só 21. Mas também vai ser um curto, mas também vai ser gratificante. Passa aí, Adonis. Valeu, varão. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 11. Alguém aí pode ler? Se aparece ali, Isabel, Luiz, tu. Se quiser ler o texto. E alguém? Pera aí, deixa eu pegar minha Bíblia, eu não sei onde é que a bichinha tá. Hum. Espera a Isabel pegar a Mateus Bíblia dela. 21, do 1 ao 11, né? Isso. Pera aí. Minha fé. A entrada triunfal em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém, glória a Deus. Aí, gente, a gente vê aqui que no contexto de Mateus 21, do 1 ao 11, é que o Jesus estava se aproximando de Jerusalém
e ele entrar em Jerusalém, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias. Aí que o Messias, que os judeus, para entender o contexto, os judeus esperavam pelo Messias, e ele iria vir para salvar a Jerusalém, que Jerusalém na época de Jesus estava sendo governado por Roma. De Zacarias, se não me engano, ou era os assírios ou os gregos. Aí, nesse contexto, o Messias viria para salvar. E é isso, e por isso que o povo clama, adora a Jesus, o Salvador, dizendo: Bendito que vem em nome do Senhor. Que ele, o Messias, era o esperado, o aguardado de todos para vir. Amém? Agora vamos entender um pouco mais sobre o texto e a profundidade que ele tem. Bom, primeiro a gente vê que 2 discípulos foram pegar a jumentinha, né? Em um jumentinho. E um jumento, primeira pergunta, por que Jesus veio montado sobre um jumento? Já que ele era um rei, não era melhor ele vir sobre um cavalo, um animal mais, vamos dizer assim, na nossa época, mais formoso, mais bonito? Bom, na cultura da época, um jumento era um animal mais, como posso dizer, era um animal mais visto como puro, um animal de paz, já que ele era mais usado do que o cavalo. Porque você pensa no deserto, um cavalo, apesar de ser rápido, ser um animal de guerra, ele não é tão bom para carga, que ele não tem essa robustez que o jumento tem. Então no deserto ele não era tão útil, sabe? Para levar cargas, para andar longas viagens. Por isso que era usado por reis, por nobres, o jumento. E o jumento também era um animal que significava humildade, né? Como a gente vê aqui que esse que o rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta. E é um animal manso, de paz, e que é o que simbolizava, né? Jesus veio para salvar. E Hosana, qual o significado de Hosana? A gente muitas vezes a gente fala Hosana, canta na igreja, mas a gente não sabe o significado, né? Bom, Hosana vem do hebraico Hoshaná, que significa salva-nos. A gente pode ver esse termo no Salmos 118. Se você puder abrir aí, Salmos 118, que é o cântico do povo, que eles estavam cantando hosanas e bendito que vem em nome do Senhor. Salmos 118, versículo 25 e 26, que diz assim: Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendiremos desde a casa do Senhor. Viu aí? O povo estava cantando esse salmo, porque os salmos eram louvores, orações, poemas, e o povo estava cantando esse salmo. E também temos uma previsão em um salmo também, uma previsão da vinda do Messias, né? Entrando em Jerusalém, que é em Salmos 24. Salmos 24, bem conhecido também. 24, do 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então a gente vê aí nesse louvor desse salmo, é que também o salmista Davi estava predestinando a vinda do Messias, que é o Rei da Glória que viria. Amém? E a gente também vê, Jesus também faz uma alusão na Bíblia da sua segunda vinda, que na primeira vinda a gente sabe que ele veio para salvar, né? Que ele veio humilde, foi castigado, mas na próxima vinda dele, ele vai vir para julgar as nações. Passa aí, Edu.
Por isso que a gente vê aí que no Apocalipse, o nosso Senhor, ele vem agora sobre um cavalo. E bem interessante é que lá a gente vê que 2 discípulos foram preparar, né, para a entrada do nosso Senhor. E agora são as 2 testemunhas do Apocalipse. Que você pode, quando você for estudar, você pode ver que vai ter 2 testemunhas. E essas testemunhas vão fazer grandes feitos e prodígios. Bom, alguns acreditam que seja Enoque e Elias. Mas, apesar de fazer sentido, eu tenho a concepção de que essas 2 testemunhas ou sejam a Bíblia Sagrada, que é o Antigo e o Novo Testamento, que também funcionaria, ou os gentios e os judeus, que também faz bastante sentido, o que a gente está mais vendo na vida atual, sabe? O que a gente está mais vendo na vida atual é que a Bíblia, a quem usa a Bíblia, está realmente fazendo grandes feitos e prodígios. No final dos tempos, o Senhor está avivando, como já não está avivando, e vai continuar avivando ainda mais para fazer grandes feitos e prodígios e abalar o nosso mundo. E os judeus e os gentios também, que somos nós. Amém? E nessa segunda vinda, agora Jesus, na primeira ele entrou em Jerusalém. Nessa segunda agora ele está vindo com Jerusalém. Ele está vindo com os salvos. Está vindo para julgar as nações. É por isso que o cavalo, porque agora ele vem com o cavalo, porque um cavalo era um animal de guerra, como eu tinha falado, um animal forte, um animal rápido. E é um animal de guerra, né? Agora Jesus está vindo para julgar as nações. E a gente vê que também menciona a aparência do que está assentado sobre o cavalo, que o apóstolo Pedro disse que o nome dele era Fiel e Justo. Fiel e poderoso. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Fiel e verdadeiro. O que estava sentado sobre o cavalo era fiel e verdadeiro. E seus olhos eram como chamas de fogo, né? E uma espada saía da boca de Jesus. E o que simbolizava? Simbolizava que agora a palavra dele tinha autoridade. Por isso que ele vem agora com um cetro, preparado para julgar as nações. Por isso que a gente tem que se preparar para a gente vir com Jesus também na sua glória. Os que forem arrebatados virão para julgar as nações juntamente com Jesus na guerra do Armagedon. Por isso a gente tem que estar preparado para vir com o nosso Senhor. Amém? Deixa eu pegar aqui. Agora, passando para o próximo tema, Mateus 21, capítulo 12, capítulo 21, versículo 12 ao 17. E aí, alguém se disponibiliza a ler? Luiz, Arthur, Adonias. Daí para ler? Não, dá para... Adonias vai ler aqui. Na próxima tu lê, Arthur. Aí já fica preparado aí. Mateus 21. Gente, tô falando meio baixo, porque como tá à noite eu não quero incomodar aqui o caso da Adonias. Por isso eu tô falando meio baixo, viu? E aí? Dá pra ler? Alô? Tá dando um eco aqui. Aí. Eu vou ler. Mateus, capítulo 21, versículo 12.
Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vos a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais os sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamados no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que estes dizem? Jesus lhe disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém, amém. Passagem realmente também muito interessante. É que assim, vamos entender o texto. Uma vez ao ano, um judeu deveria visitar o templo em alguma das 3 principais festas que acontecia. A festa dos tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. E em alguma dessas 3 festas, um judeu deveria visitar o templo. E como era muito longe, de algumas cidades poderia ser longe para Jerusalém, eles tinham que levar comida, mantimento, essas coisas. Porque não é como o dia de hoje, né? Que a gente pega um táxi, tem carro, pega um mototáxi no instante e vai, sabe? Então, naquele tempo, como a gente viu, era por jumentos, camelos, a pé. Então, realmente, a viagem era longa. Então, eles tinham que levar mantimento. Só que era melhor deixar para comprar em Jerusalém do que levar, né? Já que você ia levar tanta coisa, era melhor você comprar lá os mantimentos. E assim, os mercadores lá viram essa oportunidade, né? De ficar vendendo as coisas. A princípio, isso aí é uma atitude nobre, né? Uma atitude boa. Vender as coisas para os imigrantes que estavam vindo. Só que qual foi o problema? Esses o comércio começou a entrar dentro do templo. E os sacerdotes começaram a receber pelo que estavam vendendo. Isso é o que Deus não aceita. Porque os sacerdotes, eles já, não sei se vocês sabem, os levitas já eram pagos pelo povo para ministrar, fazer a obra lá dentro do templo. Então eles estavam usurpando ainda mais, usando o comércio, trazendo o comércio dentro para o templo sagrado. E é isso que Jesus se ira. Jesus expulsa lá todos os comerciantes, todos os cambistas. O que são os cambistas? Os cambistas são tipo, eu tenho aqui no Brasil é real e nos Estados Unidos é o dólar. Aí tem que ver como fazer essa troca, sabe? E esse era os cambistas, esse era o papel deles. Aí eles começaram a expulsar todos que estavam lá. Os que vendiam pombas, os que vendiam mantimentos. E Jesus disse: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertidos em covil de ladrões. Por isso que ele expulsou a todos de lá. E os sacerdotes vendo isso indignaram-se, ainda mais quando as crianças estavam louvando a Jesus, né? Hosana ao filho de Davi. Aí Jesus diz: Não leste pela boca dos meninos e das criancinhas vitei, tiraste o perfeito louvor? A gente vê aqui que, mais uma vez, o valor de uma criança, né? A gente já vem, esse é o terceiro estudo bíblico que a gente menciona isso, mas a criança tem bastante valor para Deus. Então, se você tem um irmão, primo, um sobrinho, leve para a igreja também, ensine ele dentro da casa do Senhor, fale de Jesus para ele, porque Jesus se agrada muito das crianças. Crianças são do reino do céu, né? O reino do céu é dessas crianças humildes. Amém? Estudo
Nosso próximo estudo bíblico. A figueira seca. E aí, Arthur? Dá pra tu ler? Peraí, vou procurar aqui. Não, vou ler Mateus pra 21, 18, hein? certo. Peraí. É o 18 a 22, é? Isso. Cadê? No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: uma figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. Não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Isso acontecerá, e se crescer, receberão tudo o que pedirão em oração. Amém, amém. A gente vê mais um tema, uma passagem poderosa, né? É a figueira seca. É uma curta, mas a passagem muito poderosa. Primeiro, por que Jesus secou aquela figueira? Bom, apesar da a figueira estar florida, né? Tá formosa, ela não dava frutos. E o que isso simboliza? É que há pessoas que aparentam dar frutos dentro das igrejas, fora, aparentam ser pessoas boas, aparentam ser pessoas de Deus, mas é que o coração delas está corrompido, assim como os sacerdotes do tempo de Jesus era. A gente vê que os sacerdotes, eles aparentavam, né, ser homens de Deus, já que ficavam orando o tempo todo no meio do povo, só que o coração deles era hipócrita, eles faziam isso já para receber elogios, né? E é semelhantemente isso, a figueira seca. Por isso que Jesus mandou secar a figueira, nunca mais dará fruto. É aquele que só aparenta e não dá fruto, esse vai ser o destino, vai ser lançado fora. Assim como a gente vê na passagem do ramo que não dá fruto, todo ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora para ser queimado. Então é desse jeito, meus irmãos. A gente não pode só se aparentar ser uma pessoa boa, a gente tem que realmente ser. Não fazer as coisas para se aparecer, e sim fazer para que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompense publicamente. E a gente também vê aí que os discípulos se maravilharam, né? E só com as palavras de Jesus a figueira secou. Jesus disse que se tiveres fé, os montes se erguerão, passarão para lá. E é desse jeito, meus irmãos. Se a gente tiver fé em oração, tudo que a gente pedir, a gente vai receber. O que basta é a gente ter fé e ser da vontade de Deus. E como é que a gente consegue mais fé? É orando também, é buscando o Senhor, lendo a palavra, estando em reunião com nós aqui, na igreja, sempre buscando ao Senhor, sempre tentando agradar a Ele, e o nosso coração vai se enchendo de fé, cada vez mais se fortalecendo. É como se a gente estivesse num jogo. Quando você está completando as missões lá num jogo, você não vai subindo de nível, né? É dessa mesma forma o mundo espiritual. Cada vez mais que você vai completando missões, você vai lendo a Bíblia, vai orando, você também está ganhando pontos no mundo espiritual, você está crescendo na fé, está evoluindo de nível. Do nível 1 você passa para o nível 2, 5 e assim vai, entendeu? Então é dessa forma, a gente tem que ter fé. Tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. Amém? Nosso próximo estudo aí. O batismo de João. E aí, Luiz? Consegue ler, mano? Dá. Beleza. Mateus 21, 23, hein? Tá. 23 ao 27. É,
O tema é autoridade questionada. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E que te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Amém. Amém. Esse tema também é um tema muito forte, assim, se a gente parar para pensar. Bom, meus amados, Jesus chegando ao templo, alguns sacerdotes e anciãos do povo chegaram a Jesus, né? Mas chegaram para cumprimentar, chegaram para bater um papo. Não, né? A gente sabia que os sacerdotes sempre tinham inveja de Jesus, porque Jesus era famoso na época e estava tirando a fama dos sacerdotes. Mas não porque Jesus queria fama para si, sim porque Jesus pregava com autoridade e que pregava a verdade, né? Os sacerdotes tinham inveja disso. Eles não tinham a humildade, assim como Jesus tinha. Aí chegaram para tentar ele, questionando a autoridade de Jesus. Eles perguntaram: com que autoridade faz isto? E quem te deu autoridade? Aí Jesus faz os sacerdotes e os anciãos caírem na mesma pegadinha deles. Eles tentaram fazer uma pegadinha e Jesus caíram nessa mesma. Jesus respondeu perguntando: E eu também vos perguntarei, se vocês me responderem, eu também responderei com que autoridade eu faço isso. Aí Jesus fala: O batismo de João Batista, de onde era? Do céu ou dos homens? Aí eles pensaram, se a gente disser que é do céu, então por que a gente não creu em João? E se a gente disser que era dos homens, a gente está indo contra o povo, né? Porque o povo considerava João Batista como um profeta. Aí eles ficaram na dúvida agora. Eita, ele pegou a gente, ó. Aí eles disseram: Não sabemos. Aí Jesus disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Ai, essa doeu, viu? Jesus, com sua infinita sabedoria, fez os sacerdotes e anciãos cair na mesma pegadinha. É assim, desse jeito, meus irmãos. Infelizmente, até os dias de hoje, as pessoas questionam, né, a autoridade de Jesus. Eu não digo isso nem por muitas pessoas que são do mundo, porque pessoas do mundo a gente já sabe que deve esperar o pior. A gente vê isso dentro das igrejas. Não quero falar mal de nenhuma denominação por questão de ética, mas existe sim denominações que diz que Jesus não deve ser adorado, que Jesus não é Deus. Isso é um absurdo, né? Se a gente é cristão, então a gente está crendo que a salvação é por meio de Jesus. Logo, Jesus é Deus. Só Deus para perdoar nossos pecados. Então, isso não faz sentido de Jesus não ser Deus. A menos que você seja do mundo, entendeu? Mas Jesus realmente, ele era Deus. O Evangelho de João começa: No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o Verbo, a palavra, era Deus, e Jesus é a palavra. Entendeu? E é dessa forma. Amém? Nosso próximo estudo agora. E aí, Bela? Segue ler aí, minha amada. Pera aí, viu, meu amado? Beleza. Qual é o coisa? Mateus 21 de qual? 28 ao 32. Pera. Me assustei quando tu falou meu nome. Hoje, Foi, porque eu tava tentando tirar uma foto do meu caderno, que a coisa tá todo doido aqui.
Vai, é do 28 ao 32, né? Isso. Parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ô, glória! Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, meus amados, a gente vê que nessa parábola e na próxima parábola que a gente vai estudar, os temas são bem parecidos, se assemelham entre si. E qual é a intenção de Jesus com esse enigma, com essa parábola? Jesus vai mostrar aqui dois filhos de um pai de família, que chamou os dois para trabalhar. O primeiro filho, ele disse que ia, não, cadê? O primeiro filho disse que não ia, mas depois ele se arrependeu e foi. E o segundo filho disse que ia, mas depois não foi. Aí Jesus pergunta: qual é o que fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro, né? Mesmo dizendo que não ia, ele depois foi. Aí Jesus disse que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, do reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Bom, como não é novidade para nenhuma gente, é que Israel foi escolhido para ser o povo de Deus, né? Israel é o primogênito de Deus. E ele foi chamado por Deus para através de Israel ser abençoado todas as nações do mundo. Então, era para ser uma nação santa, né? Mas quando Jesus veio e chamou as pessoas para seguir ele, muitos que se diziam santos, que se diziam cheios de Deus, como sacerdotes, os anciões dos anciões do templo, eles não creram em Jesus, né? Não creram na palavra. Mas muitos publicanos, assim como o publicano Mateus era um publicano, e assim como meretrizes, como aquela mulher, quando Jesus pergunta, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Essa aí aceitou a Jesus também. Então, a gente vê que bastante pessoas que se diziam santas não aceitaram a palavra de Jesus. Mas muitos pecadores se arrependeram, porque pecaram, porque no começo disseram que não queriam o Senhor. Aí por isso pecaram. Mas depois se arrependeram-se. E mesmo o povo, isso acontece até no dia de hoje, viu? Mesmo o povo vendo as maravilhas que os pecadores, os publicanos e as meretrizes converteram, o povo não se converteu. Ainda continuou com o povo com coração duro. E é isso que a gente vê muito nos dias atuais. Muitas pessoas dizem que é cheia de Deus, mas mesmo assim não quer ser humilhado, né? Não quer seguir a Jesus de verdade. E muitas pessoas que julgadas por essas pessoas que se acham santas, pessoas que estão no mundo, que estão nas drogas, são salvas. Por quê? Porque Jesus não, ele não, ele não quer saber do seu pecado em si. Ele realmente, quando a gente pega, pega contra Deus, a gente quebra um elo com Deus. Mas ele está mais interessado em lhe perdoar, porque ele é a fonte de amor, fonte de perdão. E a gente pode estar até na igreja, mas se a gente está com o coração duro e
o coração duro, a gente não vai para o céu. E aquela pessoa que vivia nas drogas, passou por um momento de vida ou morte, foi para morrer, mas no último momento se arrependeu, assim como o ladrão que foi crucificado junto com Jesus. E ele foi para o céu. Então é dessa forma, a gente tem que ter um coração humilhado, reconhecer que todos nós pecamos. Como Paulo fala, todos nós pecamos e agora estamos separados do amor de Deus. Mas Jesus veio para nos reconectar com Deus, para nos trazer de volta a Deus. Então, é isso que essa passagem aqui da parábola dos 2 filhos fala. Amém? Amém. Agora, nosso último estudo, né? A parábola dos lavradores maus. E aí, Donias? Consegue ler aí? A Donias vai ler aqui. Consigo. 21 e 33, né? Isso. Vou ler aqui. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles. Não, pô. Não, no caso, É 33. 33, isso. Ouvi ainda outra parábola. Aqui. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou a de um valado. E construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-se uns lavradores. E ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram, mataram outro e apedrejaram outro. Depois ouviu outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. E disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Amém. Como eu tinha dito, meus irmãos, essa parábola é muito semelhante à outra, porque também fala a respeito dos judeus e dos gentios, né? Bom, para a gente entender o texto, tinha um pai de família que plantou uma vinha e circuncidou um valado e arredondou-a para lavradores. E depois enviou os servos para lavrar, colher os frutos. Só que os lavradores mataram os servos que o pai de família enviou. Depois, o pai de família enviou outros, mais ainda. Só que eles também novamente mataram. Aí o pai de família dessa vez envia seu filho, pensando: dessa vez terão respeito pelo meu filho. Mas não. Eles pensaram: este é o herdeiro, vamos matá-lo para a gente pegar a herança dele. E mataram ele também. Aí
o Jesus pergunta: o que o pai de família vai fazer a respeito desses maus lavradores? Aí o povo diz que vão dar afrontosa morte, né, a esses lavradores e tirará da sua vinha. Aí Jesus diz que é dessa forma que aconteceu com Israel. Por quê? O Senhor é o pai de família. A vinha, vamos dizer assim, é o trabalho que ele nos deu, o ofício, a vontade dele. E ele mandou os lavradores eram a casa de Israel, era Israel, que era o primogênito dele. Assim, ele mandou os seus servos. O que são os seus servos? Seus servos são os profetas. E a gente vê que Israel já judiou muito dos profetas, como a gente vê com João Batista, que foi morto por Herodes. A gente vê com o profeta Jeremias, que foi, como dizer assim, afastado do povo, porque pregava duras palavras. O profeta Isaías, o profeta Ezequiel. Então, assim, o profeta Elias também. Então, assim, a gente vê que vários profetas que o Senhor enviou, o povo de Israel judiou muito deles. E agora o Senhor diz: agora eu vou enviar o meu filho. Pode ser que agora Israel tenha respeito pelo meu filho, né? Que o filho de Deus é quem? Jesus, né? Só que não. A gente vai ver mais para frente que vai acontecer a mesma coisa. Vão judiar do profeta Jesus. Vão torturar ele. Não vão ter amor por ele. E por causa disso, por causa dessa atitude de Israel de ter um coração tão duro, um coração tão de pedra, Jesus disse que agora o reino de Deus vai ser tirado de Israel e vai ser dado às outras nações para dar frutos. E o que a gente vê é exatamente isso, que o cristianismo, depois da morte de Jesus e ressurreição, cresceu bastante. E ela se propagou mais nas outras nações, né? Principalmente nas Américas e Europa, né? E é dessa forma, cresceu muito, se tornando a maior religião do mundo, maior que o judaísmo, porque o judaísmo, né, para você ser um judeu, você tem que se circuncidar e depois ainda tem que seguir as normas, todos os preceitos. E se você não for circuncidado, você não é considerado um judeu, é considerado alguém impuro, não é salvo automaticamente para os judeus. Então a gente vê que o cristianismo cresceu mais, a palavra de Jesus cresceu mais, que é a palavra da vida, né? E é isso que o Senhor está dizendo, que porque quem não aceitar Jesus não vai ser salvo, né? Claro que há judeus sim que podem ser salvos, porque Deus pode ter misericórdia para com todos. Jesus pode salvar até de um candomblé. Se uma pessoa se arrepender de seus pecados e sair daquela vida, ele salva dali sim. Tira dali do candomblé e salva. Mas pessoas que têm um coração duro, que não aceitam a palavra do Senhor Jesus, não tem como ser salvo. Porque o Senhor, o apóstolo Paulo fala, né? Como eu já estava dizendo, que Jesus é a ponte que nos leva para Deus. É através dele, é através do sacrifício desse cordeiro que a gente tem acesso agora ao templo, a gente tem acesso agora a falar com Deus, sem seguir normas, preceitos humanos, e agora não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, para a gente fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Amém, meus amados? E assim a gente termina nosso estudo bíblico. Estou muito grato pela vida de cada um, viu? Amém, amém? Amém, amém. Eu sei que você me Amém. ama. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Sabe uma coisa que eu percebi? Oi. É que não teve o momento da oferta. Se vocês quiserem passar pro meu Pix, eu tô aceitando, viu? Ah, Você quer cartão? Mas tá no culto pra vocês terem uma ideia. Era pra eu ter pegado minha parte. ah. Muito sabidinha, né? Ai, Pri. Ô, meu pior.
que domingo aqui foi culto dos jovens, né? Aí foi eu e outra pessoa, e uma menina que tirou o dinheiro da oferta. Era pra eu ter tirado meia parte. E vocês têm que ofertar também, viu? Se vocês quiserem, eu crio um Pix especialmente para Ah, oferta de tá. vocês.